em Santo Anastácio, um ex-prefeito da cidade de 89 anos, vovô, reagiu a um assalto e colocou os bandidos para correr. Pernas para que te quero. Houve troca de tiros. Vamos voltar a falar com o Joca Maluli, né, para ele contar como é que foi esse caso aí, se teve alguém ferido, levaram alguma coisa. Joca, é contigo. Quase que uma cena de filme, né, Sandro? Quase inacreditável pensar que aconteceu isso e que ninguém ficou ferido. O ex-prefeito, né, já tem 89 anos, estava sentado ali na varanda de casa. Uma casa com esse aspecto de casa tranquila do interior, né, com muro baixo, grade baixa. Estava sentado ali naquela cadeira de varanda, a esposa dele também, uma senhora ali próxima dele. Tudo muito tranquilo quando, de repente, esses dois homens vêm caminhando, né, próximo da casa. Um deles já rende a esposa e o outro também pula o muro e acaba tentando render o ex-prefeito. Mas o ex-prefeito já estava ali na posse de uma arma, não sei se por saber que a casa dele está um pouco mais exposta ou se ele tinha algum tipo de ameaça, enfim, e ele já recebe com tiros esses dois criminosos. E aí foi uma troca intensa de tiros, segundo as informações que a nossa equipe apurou com familiares. Ali na casa estavam o ex-prefeito, a esposa e uma neta, que não aparece nas imagens do circuito fechado de televisão, mas que estava dentro da casa. Graças a Deus, ninguém ficou ferido, mas o relato é de que tem mais de 10 tiros ali na casa, né, do ex-prefeito. Então foi uma cena aí bastante impactante. Ninguém ficou ferido, o prefeito, inclusive, teve que pagar fiança por porte ilegal de arma, apesar de ele estar com a arma ali, pelo visto ele não tinha autorização para estar portando essa arma, mas no fim acabou sendo ali quase que um guerreiro, né, um vitorioso, mas é um ponto muito importante, porque assim, não se deve, né, reagir a esse tipo de assalto. Graças a Deus deu tudo certo, ele acabou colocando os bandidos para correr, mas não é o que se recomenda, né, Sandro? Agora é com a polícia, tentar prender, porque eles não foram presos, né? Tem que prender, de repente pela imagem aí, identificar a população, ajudar também, denunciar, porque é a sensação de insegurança que foi até para cidades menores. Conheço Santo Anastácio, uma cidade agradável, típica do interior, mas que infelizmente perde a sua tranquilidade. Imagine só, você está sentado lá na área, né, e de repente dois bandidos armados chegam lá, colocam um revólver, né, apontado aí para a cabeça, com neta. Imagina só que desespero desta família, né? Graças a Deus, nesse caso, né, ninguém ficou ferido, e quando eu falo ninguém da família, porque o bandido, se tomasse o tiro, o problema é dele, ele procurou. Agora a população não, tá lá, né? Está lá tomando uma fresca, é algo absurdo. Então ninguém da família acabou sendo ferido, né? Agora, o Joca, é o segundo caso de reação que a gente mostra aqui em menos de uma semana. Semana passada a gente mostrou a reação de empresários, né, aqui na metalúrgica aqui em São José do Rio Preto. Agora tem esse caso também lá de Santo Anastácio. A regra é nunca reagir, porque senão, né, infelizmente, os bandidos podem acabar tirando a nossa vida, né? É exatamente isso, e para responder a sua pergunta e poder dar uma orientação, né, mais precisa, embasada para os nossos telespectadores, eu estou aqui com o doutor José Roberto Sanches, advogado, especialista em segurança pública. Doutor, obrigado por falar conosco, por dar esses esclarecimentos. O Sandro está ali no estúdio, confirmando, né, não se deve reagir, né? O que aconteceu ali foi uma exceção à regra, é isso? Sim, bom dia a todos. Sim, certamente uma exceção. As estatísticas são um pouco vagas, mas em torno de 10 a 20% apenas dos casos de reação, eles são bem-sucedidos como esse. A maioria das vezes, aquele que sai para roubar, ele sai predisposto e preparado, inclusive, para uma reação das vítimas. E a vítima geralmente é pega de surpresa, por isso essa inversão nas estatísticas, né? As vítimas geralmente se dão mal nas reações, em casos de reação como esse. Então, o que fazer, né? É um absurdo a gente ter que ensinar as pessoas o que fazer em caso de um assalto, mas é a realidade. Infelizmente, os números, né, de criminalidade são muito altos. Então, o que fazer? É ficar quieto, tem que ter alguma interação, tem que obedecer. O celular, porque tem gente que tenta pegar o celular para chamar a polícia também, aí pode assustar os criminosos. Claro que cada caso é um caso. Nesse daí, ele estava provavelmente, né, predisposto já a essa reação e felizmente deu tudo certo. Mas, por exemplo, no caso de roubos a veículos, a motocicletas, a orientação é não reagir, não acelerar bruscamente. No caso de cinto de segurança, carteira no bolso, dizer o que vai fazer
com antecedência e dizer, olha, eu vou pegar minha carteira, eu vou soltar o cinto, porque muitas vezes aquele que rouba, né, o ladrão ali, ele está sob efeito de drogas, então ele vai ter uma reação brusca e pode realmente atirar e causar uma fatalidade. Então, nesses casos, não olhar diretamente para o ladrão e procurar manter a calma, porque geralmente, né, a gente tem uma atitude instintiva de reagir, mas isso não é o mais adequado. É procurar pelo menos manter a calma, porque a vida humana certamente vale muito mais que qualquer bem material. Perfeito, doutor. Aí, Sandro, essa é a orientação, né, para os nossos telespectadores, manter a calma, fazer contato o mínimo possível, mas dar satisfação do que você está fazendo para, infelizmente, para não acontecer uma tragédia, né? E a gente esperar das autoridades públicas que investam mais em segurança pública, mais policiamento nas ruas, né? Mais pessoas para investigar os casos, para correr atrás do bandido, colocá-los atrás das grades e aí a justiça mantê-los lá, porque a população já não aguenta mais, né? Esse senhor aí é das antigas, né? Imagina só uma pessoa de 89 anos ter que ficar lá para tomar uma fresca, ter que ficar armado. É um absurdo isso. Muito obrigado, Joca.